Olá, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um Tempo de Estudos podcast. Eu sou o Rubens Pantano Filho, diretor cultural da Academia Campinense Maçônica de Letras. Quero já agradecer ao grupo Devec e Passione, das empresas dos nossos irmãos Gentil e Felipe Passione, por patrocinarem esse nosso programa. Bem, nós estamos aqui hoje recebendo João Alexandre Pasqualin Filho, conhecido por Pasqualin, Ele é membro da nossa Academia de Campinas. Pasqualin, bem-vindo. Obrigado, Pantano. Ao nosso programa. Estou muito contente de estar aqui. Obrigado pelo convite. Pasqualin está na academia já há quantos anos? Já faz uns 3 anos. 3 anos, mais, acho, né? Será? Acho que sim. É que passa tão rápido, né? Cadeira número 23 e patrono Castro Alves. Castro Alves. O João Alexandre, o Pasqualin, também é membro da loja Constância, uma das mais antigas e maiores lojas aí de Campinas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, porque o Pasqualin, escritor, sempre colabora com a gente com vários artigos, na nossa revista O Pensador. Tem vários livros publicados. E ele está já há mais de mês aí apresentando uma nova obra. E nós vamos, então, dar um espaço para ele falar um pouquinho desse novo livro. Pasqualin, fique à vontade aí, falar um pouquinho desse livro. Obrigado. Aliás, antes de falar sobre o livro, eu queria só destacar que tanto esse livro quanto o outro, grande parte do incentivo eu consegui justamente por fazer parte da academia, que é um ambiente muito bacana, assim, que estimula a gente. Então, a gente tem, você sabe disso, praticamente todos os meses, sem exceção, nós temos lançamento de livros de acadêmicos, eu não me lembro o número exato, mas de 2023, outubro de 2023 para cá, nós tivemos pelo menos o lançamento de um livro em cada sessão mensal, É isso aí. Então é um ambiente muito fértil para quem quer trabalhar para quem quer escrever, E esse livro aqui, ele é o segundo livro, E tem um terceiro que está saindo agora, mas já é um livro técnico, de engenharia. Mas esse livro aqui, o Aleph, que é Segredos, Ensinamentos Ocultos e Cabalísticos de Jesus, ele é um livro bastante interessante. Eu estou muito contente com esse livro, Pantano, porque ele foi lançado agora em outubro, então a gente tem um pouquinho mais de um mês, vamos dizer assim, E ele já está entre os 20 mais vendidos na categoria dele na Amazon. Bacana, e ele está, assim, figurando entre os 20 já faz algum tempo já, pelo menos há uns 20 dias aí, 15 dias, ele está figurando aí entre os 20 mais vendidos. E aí, o Tarcísio está mostrando aí a tela da Amazon, tá aí, ó, então está disponível na Amazon. E, inclusive, vira e mexe, eu entro às vezes no site da Amazon, a gente fica curioso, o autor, E vira e mexe, a hora que eu vou olhar, assim, tá esgotado. Tá esgotado, assim, eu vou lá, vejo como se fosse comprar, vou lá, esgotado. Aí no dia seguinte tem mais, aí esgotado. Então eu tô muito contente com esse livro. E esse livro, ele é muito interessante, porque ele é um livro muito provocativo, viu, Rubens? Esse livro, eu faço uma... Não vou dizer uma reinterpretação, mas eu faço uma interpretação mais aprofundada dos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que essa interpretação que eu faço, ela é uma interpretação diferente daquelas convencionais que geralmente se encontram por aí. Essa interpretação é uma interpretação muito calcada em chaves cabalísticas, astrológicas, numerológicas, judaicas propriamente ditas, E na verdade, esse livro ele traz, assim, a partir do momento que a gente lê esses textos dos evangelhos a partir dessa abordagem, uma abordagem menos denotativa, menos burocrática e mais espiritualizada, mais esotérica, vamos dizer assim, a mensagem que é passada por Jesus, os ensinamentos que são passados, eles assumem assim uma potência indescritível. Assim, é uma coisa fantástica
Os evangelhos por si só já são textos magníficos. Só que eu digo para você assim que o mais bonito é aquilo que não está escrito, é aquilo que está oculto nele. É oculto. E o próprio Jesus, quando ele falava por parábolas. E várias vezes ele advertia, inclusive, os discípulos, porque ele dizia: aquele que tem ouvidos que ouça, e aquele que tem olhos que veja, né? Justamente por causa do caráter oculto das mensagens que ele colocava nas parábolas, né? Então, todos ouviam as parábolas, mas à medida que as pessoas tinham mais conhecimento daquilo que ia sendo falado na parábola, as pessoas iam tendo diferentes níveis de entendimento e de aprofundamento espiritual naquilo que era dado. E esse livro ele é bem isso. Então, por exemplo, eu comento o significado oculto, por exemplo, do próprio nascimento de Jesus. Por exemplo, a cidade de Belém não é um acaso, né? Belém, em hebraico, quer dizer Bethlehem. Bethlehem é casa do pão. E Jesus ele é o pão da vida. Então, o melhor local para o pão da vida nascer é na casa do pão, Bethlehem. Os próprios presentes que o menino Jesus recebe no seu nascimento, dos magos, que se você for analisar de uma forma mais literal, é uma coisa meio aleatória, né? 3 reis magos, de repente eles chegam e dá mirra, incenso e ouro. Quer dizer, como assim, né? E, na verdade, quando você interpreta o significado da mirra, do incenso e do ouro, você tem quase ali já um spoiler da saga de Jesus. Por quê? Porque a mirra, ela nos traz a ideia do que a mirra era um perfume utilizado no embalsamamento dos mortos, só que das pessoas nobres, né? O ouro tem a ver com a nobreza, com o sol, com a espiritualidade, né? Com a luz. Com a luz. E o incenso com a santidade, porque o incenso, quando ele queima, ele sobe aos céus. Então você tem a presença do santo representado pelo ouro, que traz a luz, a morte dessa presença santa, né, que é a mirra, né, e o incenso, que é a própria santidade de Jesus, a própria ascensão de Jesus como santo, né. Então, percebam que uma simples etapa da história, né, carregada de significado. O nascimento na casa do pão, os presentes simbólicos que trazem a história dele, e outras aí que são colocadas aqui dentro do livro, né. E diga uma coisa para mim, quer dizer, pelas suas colocações e um pouco aí que eu li na apresentação, você se baseia enfim, a Cabala, enfim. Quando que você começou a pensar nesse livro? Quanto tempo você gastou para escrevê-lo? Quais foram as fontes de consulta? Então, você sabe que, assim, o pessoal às vezes me pergunta isso mesmo, né? E esse livro, ele foi feito assim, feito de maneira, não vou dizer acidental, mas meditativa. Uhum. Porque, na verdade, o Rubens, a verdade ela é uma só, independente da tradição cultural, independente da religião, independente da filosofia, a verdade ela é única, né? E todas essas tradições religiosas, enfim, são caminhos diferentes para atingir sempre o mesmo ponto. E eu sempre gostei muito de ler a Bíblia. E também de estudar Cabalá, alquimia, astrologia, enfim, até muito por causa da própria maçonaria, né? E a partir do momento que você vai aprendendo em paralelo esses conhecimentos, e você vai lendo a Bíblia, fica muito difícil você não correlacionar uma coisa com a outra. Por quê? Porque aquilo começa a fazer sentido para você. Então, de repente, por exemplo, hebraico também, ou seja, você quer aprender muita coisa que está oculta dentro da Bíblia, né? É você ter uma noção de hebraico. Então, por exemplo, Getsemane, né, onde Jesus ele suou sangue, né? Getsemane é nada mais, nada menos que a tradução de prensa de oliva. E tem tudo a ver com o evento em si. Sim. Porque se você pegar a oliva, ela é tida dentro do judaísmo como uma essência sagrada.
Porque ela traz a luz, ela traz a alimentação, tanto para o espírito quanto para a carne e tal. E Jesus, naquela ocasião, ele sua sangue. E ele sua sangue porque ele sente sobre si a pressão de todos os pecados do mundo. Então, na verdade, o sangue que Jesus sua é como se fosse o azeite da oliva. Então ele está sendo pressionado no Getsemane, na prensa de oliva. Interessante, né? Então, tá vendo? Não tem como você, de repente, a partir do momento que você começa a investigar essas ciências paralelas, vamos dizer assim, não tem como você deixar de desvincular. Então, às vezes você está, de repente, assim, tranquilo em casa, você lembra de um determinado capítulo da Bíblia, você fala, poxa, mas deixa eu dar uma olhada lá. Pô, isso aqui significa isso, deixa eu conferir. Pô, é verdade. Então, de repente, aquilo eclode para você. Você entendeu? Então, foi um processo meio que de... Não foi algo que eu sentei e falei, vou sentar e vou escrever. Não, né? Foram momentos de Foram insights, reflexão, assim, que foram aparecendo, aí você vai pesquisando, vai se aprofundando um pouco mais, até para poder dar a argumentação do livro, né? Mas tudo isso baseado na leitura de livros de Kabbalah, de astrologia, numerologia, judaísmo. Você se dedica a essas leituras há muito tempo, desde sim. Bem jovem, digamos. Sim. E na verdade o próximo livro que eu tô escrevendo, ele vai ser algo semelhante a isso, só que para a maçonaria. Então, porque falta uma bibliografia maçônica que seja mais espiritualista. Não tem. Sem dúvida. O que a gente tem hoje são livros que são repetições de interpretações de autores mais antigos e interpretações mais no sentido de moral, no sentido mais material da coisa, né? Mas assim, a maçonaria é muito além disso e a gente acaba repetindo sempre essas mesmas citações. E a maçonaria é muito profunda. Então o próximo livro que eu vou lançar, que eu estava conversando com você agora há pouco... Para quando? Logo para o começo do ano. É só questão de acertar com a editora. Então eu vou lançar 2 volumes. O primeiro é a interpretação do grau 15 ao 33, então grau a grau. E o outro do 1 ao 14. Por que em 2 volumes? Porque se você faz um volume único, a pessoa acaba que não aproveita, né? Ela vai ficar... Aquele que tá muito adiantado, ele vai pular os capítulos, e aquele que está... E tanto em um como no outro, além da interpretação dos graus, eu coloco também vários textos, né? No sentido de também fazer interpretações de símbolos maçônicos, né? Para que tanto aqueles que são mais resistentes na maçonaria, quanto aqueles que são mais adiantados, possam ler ambos os volumes, né? Então eu estava escrevendo hoje cedo um capítulo sobre o Templo de Salomão, discutindo a lenda da construção do templo, do mestre. Mas não do ponto de vista, como é colocado ipsis litteris, mas do ponto de vista psicológico. Então, do ponto de vista arquetípico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista mais elevado, né? Claro que sempre, assim, ocultando aquilo que tem que ser ocultado. Então não vai entrar palavra sagrada, não vai entrar sinal, não vai entrar nada. Aí é específico, né? Para quem é iniciado e passa por todo um ciclo de... Por que da escolha? Vamos falar para aqueles que estão nos assistindo aí o termo, o Aleph. Então, você sabe que isso é algo que o pessoal também gosta bastante de perguntar. E, inclusive, o primeiro capítulo do livro é só sobre isso. Porque a letra Aleph é uma letra muito interessante. Aliás, o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. E o alfabeto hebraico, ele é muito diferente. É claro, ele é diferente do nosso, não somente no que diz respeito ao formato da letra, ao som, etc. Né? Tanto é que ele é um alfabeto básico aí para todo mundo que quer estudar esoterismo, ocultismo. Então é o básico, é o alfabeto hebraico, né? E por que isso? Porque além dele ter a letra em si, cada letra carrega um valor numérico, cada letra tem um significado da figura em si, que a letra significa, e cada letra também tem um significado espiritual. Então ele é muito mais complexo do que você imagina. Então, por exemplo, a letra Aleph,
A letra Aleph é a primeira letra do Aleph Beit, que é o alfabeto hebraico. E a letra Aleph, ela é o número 1. O número 1. E justamente pelo fato dela ser a número 1, ela nos traz a ideia do um, do indivisível, do Criador, daquele da onde tudo emana. Ou seja, todas as demais letras emanaram a partir dele. Já a letra Beit, que como é a segunda letra, é o 2. Então, Aleph e Beit, a gente tem o 1 e o 2. É como se você tivesse ali o Uno, a criação, e depois você tem a letra Beit, que inclusive quer dizer casa, né? Sendo que ela tem o valor de 2, que nos dá a ideia de materialidade, que é a casa. Então percebam que você tem... E outra coisa interessante da letra Aleph, que ela é formada por outras 2 letras. Ela é formada por uma letra Iod e ela é formada por 2 Iod e uma Vav. E se você somar o valor numérico dessas letras que eu estou falando, os 2 Iod e a letra Vav, você vai ter o mesmo valor numérico do tetragrama sagrado, que é o Iod, Re, Vav, Re. Então, olha, a letra Aleph tendo a mesma correlação com o nome de Deus representado pelo tetragrama. E sem contar que, se você analisar o formato do Aleph, você tem que a letra Vav, ela divide um Iod superior e um Iod inferior. Então, onde você tem ela intermediando o plano espiritual superior e o plano material inferior, como Jesus é o pontífice entre os 2 planos, da matéria e da espiritualidade. Olha só, o significado de uma letra. Então, vocês, os irmãos, né, estão percebendo aí a profundidade da obra, né, do escrito aí do Alexandre Pasqualin. E o Pasqualin, inclusive, você tem dado algumas palestras em lojas, né? A gente vai deixar aí na tela o seu contato. Pode deixar, né? É um prazer. O Pasqualin já apresentou, né, um pouco do seu livro, uma pequena palestra sobre ele no encontro da nossa academia, uma palestra muito rica, né? E a gente indica, claro, para os irmãos aí, façam contato com o Alexandre Pasqualin, que sem dúvida nenhuma terão uma palestra bastante interessante, né? Para ampliar aí os conhecimentos, né, dos irmãos em lojas. É um prazer, tá, vai ser um prazer, e eu gosto muito, porque a gente sempre diz assim na Kabbalah, que para que você possa encher o pote, primeiro você tem que esvaziar. Então, cada vez que você compartilha o conhecimento, você está esvaziando o seu pote, né? Então, para que você tenha mais conhecimento, você tem que compartilhar. E no momento seguinte repor, né? Repor. Que bacana. E tem também um programa de rádio. Ah, sim. Eu ia até perguntar, você tem um programa de rádio que já tem acho que 1 mês, 2 aí que tá... desde setembro. Desde setembro. E a gente já está no 20º programa, e o nome dele é Sabedoria Oculta, e ele vai ao ar toda segunda-feira, das 15h, da rádio Vibe Mundial FM 95.7. Pega aqui em Campinas, aliás, pega melhor em Campinas do que em São Paulo. Apesar da transmissão ser lá em São Paulo, na Avenida Paulista, a torre fica aqui em Jundiaí. Então o pessoal de Campinas tem um sinal melhor do que lá de São Paulo. E é toda segunda-feira, das 15h30 às 16h. E eu falo bastante sobre maçonaria, Kabbalah, alquimia. O título do programa? Sabedoria Oculta. Sabedoria Oculta. E então eu sempre trago aí para o pessoal, assim, para os ouvintes, né, esse tipo de interpretação mais espiritualizada das coisas, né? Então eu fiz uma série sobre Jesus, estou fazendo uma série sobre simbolismo esse programa maçônico. É uma vez por semana? Como é? É uma vez por semana. Uma vez por semana. E de vez em quando o pessoal lá da rádio, né, às vezes eles convidam para eu fazer uma edição extra, alguma coisa assim. Mas via de regra, toda segunda-feira, das 15h30 às 16h, na Vibe Mundial FM 95.7. E se você não puder acompanhar no horário da rádio, ele também fica disponível no YouTube, no canal da rádio Vibe Mundial FM. Então vai lá, busca lá Vibe Mundial FM no YouTube, JAP Filho, Sabedoria Oculta, aparece lá
a playlist dos programinhas. Legal, muito Curte, bacana. comenta, compartilha, Legal. para dar uma ajuda lá pra gente. Tá bom. Bom, nós estamos aqui já caminhando para o final, né, encerrando a nossa conversa super agradável aqui com o nosso irmão e acadêmico João Alexandre Pasqualin Filho. Tem aí seu programa de rádio, tem vários livros publicados, né? E quero agradecer mais uma vez as empresas do grupo Devec Passione por patrocinar esse nosso podcast da academia. Pasqualin, fique à vontade aí para as considerações finais. Eu agradeço aí a presença, fico muito contente de estar aqui e sempre que precisar estou à disposição e quem quiser também pode entrar em contato comigo, né? Acho que vai colocar o meu contato aí, Sim. tá? E vai ser o maior prazer e eu estou à disposição. E toda a verba do livro, tá? De direito autoral, tudo, toda essa verba, ela é doada, né? A gente ajuda uma série de instituições lá em São Paulo, e assim, a verba, na íntegra, ela é destinada para essas instituições, né? Então, um bom presente de Natal, muito bacana, né? E também, além de ter um conhecimento bacana, ajuda aí também o pessoal que está precisando. Tá? Obrigado aí pela divulgação, cara. Então, vou me despedindo aqui e até o próximo podcast Tempo de Estudos da Academia Campinense Maçônica de Letras.